Credibilidade, conversa descontraída, dinamismo e interatividade. No ar, podcast com Rodrigo Carpati. Um oferecimento, Haganá e Fast For You. Olá, está no ar mais um podcast, Rodrigo Carpati. Seja muito bem-vindo, agradeço a sua audiência, agradeço todos que estão nos acompanhando aqui, agradeço meu amigo Alex, que hoje não está aqui do Pod Santa, mas temos aí a equipe técnica, o Felipe, o Vitor, Bianca, Carol, Lucas, para que tudo isso ocorra. Esse podcast vai ao ar no meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Você pode assistir esse e outros episódios. Não esqueça de curtir, seguir o canal para dar uma força para a gente. E se você quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, basta você acessar através de qualquer plataforma streaming. E agora vou falar da frase da semana antes de apresentar a minha convidada. No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas. Aristóteles. Vou falar mais uma de Aristóteles, eu gosto dele também. O convidado é melhor juiz de uma refeição que o cozinheiro. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Frases de Aristóteles antes que eu apresente essa queridíssima Marcela Volpato. Tá boa, querida? Obrigado. Você é uma referência do mercado, uma síndica que tem uma bandeira de igualdade, mas não é isso que te define. O que te define é essa síndica, esse ser humano maravilhosa que você é, que traz aí... Eu liguei para um amigo ontem, para o Renato, e ele falou, cara, você vai gravar com a Marcela, você vai rir muito, você vai se divertir. Então, Marcela, estamos na sala de casa, não é uma bebida, que às vezes é bom, vinho, uma cerveja, mas é um cafezinho para a gente tricotar, falar um pouco de condomínios, que é o que a gente sabe fazer. Então, Marcela Volpato, síndica profissional, empreendedora, palestrante, natural de Porto Ferreira, São Paulo, iniciou sua carreira como cabeleireira e aos 17 anos abriu seu próprio salão de beleza. E antes de te passar a palavra, atrás de toda pessoa de sucesso, tem uma história triste, uma história difícil de superação. Eu sempre te admirei, eu gosto da bandeira que você levanta, acho que o teu trabalho é importante, mas a gente nunca teve esse papo. Então, e procurei também não fazer esse papo nos bastidores para que isso seja 100% natural. A gente se cruza em eventos há anos, mas a gente nunca trocou essa ideia. Então, me conta um pouco da tua trajetória, da tua história de vida, porque acho que mais importante, Marcela, do que a gente passar para as pessoas o quão a gente prosperou no trabalho, eu na minha área, você na sua, é uma história de superação, porque toda história de sucesso vem atrás de uma história de dor, sofrimento, e é isso que diferencia os amadores dos profissionais. Então é isso que diferencia, é isso que nos fortalece. Eu tenho muito medo dessa geração que não sofre, que não tem problemas, porque o primeiro problema, a primeira situação vira um problema, não é uma depressão, não que a gente não tenha, não que a gente não sofra, mas assim, a boa madeira nasce com vento forte, com vento contra. Se aquela madeira, se aquela árvore for criada numa redoma, o primeiro vento derruba. Se ela está na chuva exposta, ela sobrevive. Então, a palavra está contigo. E eu achei muito pertinente sua pergunta, porque vai além do mercado, né, condominial. Vai lá ao fundo de quem eu sou, da onde eu vim e como eu nasci, né? Então eu venho de uma família muito querida, eu tive muito boa sorte, porque eu tive avós maravilhosos, tias, tios, minha mãe. Eu tenho uma irmã que ela é 12 anos mais nova do que eu, então meio que é minha filha, porque eu ajudei a criar. E família é base de tudo. Então, quando você tem um bom alicerce, e eu tive essa oportunidade, que é rara isso acontecer em famílias que têm transexuais e travestis. Então eu me sinto privilegiada, né? E muita gente não sabe, mas eu venho de uma família que tem 4
trans, travesti, que seja. Você tem um período pregresso de discriminação. O trans, o travesti, ele tinha que se prostituir e hoje ele passa a estar inserido na sociedade. Mas assim, em que momento você deve ter sofrido, né, com essa questão? Mas assim, você sente também uma evolução, né, uma mudança? Né, eu venho de um período muito difícil, mas quem teve um período mais difícil ainda foi a minha tia, que é travesti e tem 60 e poucos anos. Então foi um período mais difícil ainda para ela. Ela abriu as portas, ela foi a primeira travesti da nossa cidade. Eu já peguei uma segunda fase, mas eu tive um diferencial que eu sempre fui rebelde, né? Então eu nunca me calei, eu nunca aceitei, eu nunca falei, eu não posso por conta da minha condição. E obviamente numa família, hoje tudo mudou, mas na minha época, e acredito que ainda aconteça muito, ninguém quer ter um filho gay, ninguém quer ter um filho travesti, nem mesmo nós. Por que que eu escolheria ir para um caminho mais difícil? As travestis são as mais. A que tem mais problema na sociedade. E aí tem um misto aí, né? De amor e ódio. Porque também as pessoas acham interessante. Nossa, quem é essa mulher que era um homem? Então, uma curiosidade. Total. Né? E quando a gente pode falar sobre isso de uma maneira clara, aberta, sem politicagem, sem esse viés, a gente mostra exatamente as coisas como são. Então, eu vim de uma família que somos em 4 travestis, de uma tia que já era bem conceituada na cidade, que ela é cabeleireira até hoje, e ela que me ensinou o ofício. Então, lá no começo, quando eu tinha 14 anos que eu me assumi, foi uma polêmica, principalmente pela família da minha mãe. Que não tinha ninguém e tinha toda aquela preocupação. E eu acho que hoje eu vejo mais como preocupação mesmo, né? Seus pais? Sim. O meu pai, ele falou o quê? Ele falou assim, tudo bem de você ser gay, mas eu não quero ninguém vestido de mulher aqui em casa. Eu falei, tá bom, papai, tudo bem. Mas assim que eu me firmei como cabeleireira e já comecei a ganhar meu dinheiro e vi que eu era independente, eu falei, bom, se eu não dependo de ninguém, é contigo. Eu posso fazer o que eu quiser. E hoje o relacionamento com seu pai, ele vive ainda? Ele é falecido, mas ele foi um amor na minha vida, um queridão. Minha mãe é viva até hoje, minha amiga, minha parceira. Então a gente tem esse período de maturação, né, pra gente chegar onde a gente tá hoje. Eu tô com 50 anos, né? E ter 50 anos também. É um marco. Eu vou fazer 47. 50 anos a gente se importa muito menos com o que pensam da gente. Exato. E mais do que... Eu tava conversando outro dia, acho que eu já falei aqui no podcast. A hora que você percebe que o que já passou é maior do que o tempo para vir, você não vai perder tempo com a opinião dos outros. Pensem o que quiserem. Tá tudo bem. O problema é de vocês. E eu preciso fazer o que eu quero fazer porque é o meu objetivo de vida. Eu não tenho tempo a perder. Então, e também não tenho tempo para estar com pessoas que não me interessam. Exatamente. Então, aqueles convites, né, de jovem que a gente ia, vou numa festa. A preocupação, não sei se você tinha isso, assim. Eu sempre quis ter muitos amigos, Marcelo. Hoje eu não quero ter muitos amigos. Assim, eu quero ter os amigos que, sabe, porque é muito vale fácil. A pena, né? É muito fácil você ser amigo a hora que tem dinheiro, a hora que tem festa, a hora que tem bebida. Difícil é você ser amigo no enterro, na dureza. Ninguém quer ir. Essa semana, infelizmente, o pai de um amigo muito querido faleceu e eu fui pro cemitério. Então, assim, não era o que eu queria fazer. É isso, é isso que vale. Assim. E outra coisa, que não sei se você pensa igual. As coisas que o dinheiro não compra. Porque aquilo que o dinheiro compra não te faz diferente, mas assim, a lealdade, a honestidade, a ser fiel às pessoas que você escolheu para caminhar com você, né? Então isso eu acho que é insubstituível. E você, e como você resolveu,
Sou cabeleireira em Porto Ferreira, agora sou síndica profissional. E arrasando como síndica. Mas assim, eu sei que você tem uma parceira que eu admiro muito também, que é a Vanilda. Não sei se vocês ainda estão parceiras, mas a Vanilda... Você teve no nosso último café com ela. Sim, tivemos Eu junto. vi. A Vanilda é uma pessoa também, e essa região central é onde que ela Atua. domina, né? Ela é uma síndica também super atuante. Quero saber e depois quero comentar um pouco esse baixo nível do mercado que a gente tem enfrentado, assim, É, né? Bom, a Vanilda, eu acho que foi um encontro de almas, né? É minha amiga, minha irmã para a vida inteira. Eu tenho um carinho enorme por ela. Onde vocês se conheceram? A Vanilda foi a primeira síndica que eu conheci e eu fui num evento em Campinas. E aí o pessoal de Campinas falou: olha, uma síndica quer vir para cá. Você não quer dar uma carona para ela? Eu falei, claro, coloquei a Vanilda no carro e Acabou, foi falei, esse meu dia. Deus do céu. E aí a gente ficou muito amiga. E assim, eu fiquei por um tempo sendo síndica apenas do meu condomínio. E eu já- Que foi esse o teu início? foi o meu maior case de sucesso, né? Mas o que aconteceu? Você mora lá e daí você desceu na Assembleia para ver o que estava acontecendo. Você é a síndica. Começou um pouquinho antes, né? Aham. E eu quis ser síndica para arrumar o elevador do prédio, porque eu moro no 14º andar e na época eu trabalhava no restaurante com meu esposo, meu ex-esposo, perdão, e a gente chegava a 1h da manhã, os 2 elevadores quebrados e eu tinha que subir 14 andares. Eu falei, não é Chega. possível que seja dessa maneira, né? E aí eu acabei indo para arrumar o elevador. Você vê que grande parte dos síndicos, Marcela, e esse foi o meu caso, eu fui morar no meu prédio como morador, como síndico voluntário, acabei virando síndico voluntário, mas assim, acho que duas coisas atraem hoje, ou as pessoas do bem, que querem resolver um problema que é legítimo, ou ou a pessoa do mal também, que quer se se beneficiar. beneficiar, ou hoje o síndico profissional. Então é uma oportunidade de negócios, Exato. né? De negócio. Mas e daí me conta como você queria arrumar e daí você desceu na Assembleia. Eu quero saber essa Assembleia. Esse dia, você lembra dele? Lembro. Quanto tempo tem isso, Marcelo? Há 5 anos. Ah, é pouco. Você só é síndica há 5 Há anos? só 5 anos. Nossa, que loucura. Aí eu falo que é uma carreira meteórica, mas todo mundo que tem carreira meteórica morre, né? Então eu não vou sim. morrer. É fulminante, né? É. O fulminante é um ataque do coração. Exato. Ou o avião cai, acontece alguma Deus coisa. Não, afasta isso. Mas aí, por sorte, eu entrei pela porta da frente no mercado. E obviamente foi por ter esse diferencial em ser trans. Não se vê em pessoas trans em cargos. Você conhece outro síndico trans? Então, eu tenho uma afilhada. Eu acho que o Rashkorski me falou dela, talvez, que vocês se encontraram e você... Ele que apresentou, não foi? Não, o Márcio me apresentou. Inclusive, ele me contou uma vez, eu não lembro a história. Ele é um querido. Ele fez um café da tarde no apartamento dele e chamou só a nata da sociedade condominial. Eu me senti num baile de debutantes. Show. Porque, né, aquela recepção toda, o pessoal maravilhoso. Então eu já entrei no mercado pela porta da frente. Por ter essa característica, né, esse diferencial em ser trans. Que eu achei bacana. Mas a minha preocupação era, ai, gente, será que eu vou ser só mais uma carinha? Né? Não é isso que eu quero. E acho que muitas pessoas duvidaram da minha capacidade. Só que aí eu precisava de um gatilho, eu precisava de alguém que me desse a mão. Pros condomínios. E aí quem fez isso? Vanilda? Foi a Vanilda. Foi a Vanilda. Eu tinha um podcast com umas meninas que se chamava Síndica Beira de um Ataque de Nervos. Com a Vanessa, inclusive, não é? Não, com a Adriana e a Amanda Cioli. Ah, é verdade. Eu lembro de ter visto
ter visto. E foi bem bacana, foi bem legal. E aí uma das entrevistadas foi a Vanilda, e já fazia algum tempo que a gente não Você se... já tinha dado carona pra ela? Já. Vocês eram amigas? Não, e ela, assim, me deu total apoio no condomínio onde eu morava, porque qualquer coisa que acontecia, Vanilda, o que que eu faço? Vanilda, tem um prestador assim, assado, e ela sempre me apoiando. E aí, o que aconteceu? Nesse podcast, a gente saiu pra almoçar, ela falou, e aí, como é que tá a vida, etc. Eu falei, eu tô que nem aqueles cantor de uma música só, que faz sucesso só com aquela música, Mas né? você já tinha um prédio, você tinha aquele que você morava. E Isso. você ainda não me contou como você virou síndica naquele momento. Você se candidatou... Não, teve um trabalho antes, porque eu fui por conta em benefício próprio, né? De querer ter um elevador que funcionasse. Sim. Só que aí, quando eu comecei a mexer nas coisas, eu Tinha vi mais coisa. um monte de coisa. E aí eu falei, não, a gente tem que mudar essa situação. E aí fiz alguns cursos online na época, porque não estava podendo fazer presencial por conta da De pandemia. síndico. E aí comecei a entender o mercado, e como eu já venho da área de comércio, né? Cabeleireira, depois restaurante. Só restaurante eu fiquei 10 E anos. você foi parar até na Suíça. Fui parar até na Você foi Suíça. fazer na Suíça? Eu tenho cidadania italiana, né? Então aí fica mais fácil esse intercâmbio todo. E como eu fazia maquiagem definitiva, linha dos olhos, etc e tal, na Europa tudo que vem do Brasil, que é relacionado à estética, a dentista, pra vocês terem uma ideia, tem dentista que atende 2, 3 vezes por ano na Lá. Suíça, lá, porque a nossa tecnologia, não só a tecnologia, mas o profissional em si É muito bom. é muito bom. A Ele gente só não dá valor aqui, né? Pois a gente, é. O brasileiro não dá valor pro Brasil. É um pecado isso. Infelizmente. E aí, como eu também faço shows, agora não mais profissionalmente, mas na época eu fazia, participei de todos os programas de televisão. Eu fucei o teu Instagram, eu vi, eu falei, ué, será que é você ali? Que conta um pouco desses shows também. Ai, olha, na realidade minha alma é artista, né? Eu sou uma atriz. Mas é uma arte, de nascer. gerir um condomínio é uma arte, sem é uma dúvida. grande arte. E a gente tem que ter ali o savoir-faire, porque senão as coisas não acontecem. Não anda. E então, desde jovem eu fazia show, fui nesses programas todos de televisão, Silvio Santos, Raul Gil. Já teve no Silvio Santos? Já, várias vezes. Um fofo, uma perda, assim, que... inestimável. E aí, então eu sempre fiz muitas coisas, né? Eu sempre achei muito chato eu ser uma coisa só na vida. Falava, não, eu tenho várias possibilidades, eu posso fazer várias coisas. E também não deixar com que a história de ser trans me podasse, né? Então eu nunca... Eu sempre pensei, óbvio, ai gente, será que vai acontecer, né? E é porque ser trans, inclusive no condomínio onde eu moro... Essa era uma pergunta. Teve uma barreira? Você falou, não... Assim, porque o problema da discriminação não é aquela, eu não gosto de você, eu sou católico, eu não... Assim, não tá certo, mas a hora que a pessoa olha no teu olho, o problema é o falso amigo, né? É o cara que te apunhala pelas costas. Mas isso em qualquer área, né? Porque a hora que a pessoa olha no teu olho, não quero trabalhar com você, não gostei, não sei o quê, você resolve. A hora que o cara te apunhala pelas costas, você não sabe. Você sabe que eu tenho você me lembrou, eu fui para Salvador, eu tenho uma palestra sobre inclusão, né, sobre a nova forma de concepção das famílias, a questão da linguagem neutra. Hoje você... a própria pessoa com deficiência, que ela se escondia num apartamento, hoje o prédio é inclusivo, hoje as construtoras têm unidades PCD. Então, assim, eu bolei essa palestra, inclusive eu tô dizendo o que tem que ter no mercado. E fala assim, o sucesso do síndico, ele está diretamente... atrelado à visão de mercado que ele tem, porque aquele síndico tradicional, aquele cara, o síndico, o senhorzinho ou a senhorinha, dono do prédio, que acha que é o comandante ali, isso traz uma desvalorização para o empreendimento, porque ele tem uma visão muito restrita. Então, é uma palestra disruptiva, eu não falo certo ou errado, eu só falo assim, pode ser que um dia a gente chegue nisso, e outra coisa... Isso já foi palco de votação, de deliberação na nossa Corte Suprema. Então o STF hoje não permite que a linguagem neutra seja proibida. Entendi. Olha que loucura. E daí eu falo sobre
falo sobre os homossexuais e num dos momentos, eu, em vez de falar homossexual, eu usei a palavra homossexualismo, né? Que assim, você tem casais do mesmo sexo, que hoje isso é parte da sociedade e isso só ocorre numa sociedade evoluída, porque se a gente pegar em locais ditatoriais, ser gay é um crime. Nossa, enfim, até pena de morte, até pena né? de morte. Então, nós somos um país, lógico, com todas as diferenças, que aos poucos caminha para uma inclusão. E usei o termo homossexualismo. Acabou a palestra, Marcela. Chegou uma senhora, assim, olha, eu queria te dizer uma coisa. Você está discriminando os homossexuais. Eu falei, isso em Salvador. Eu falei, senhora, eu fiz uma palestra disruptiva, justamente inclusiva. É justamente o contrário. Inclusive, eu uso um julgado onde o STF ou o STJ entendeu que a mulher trans pode ser incluída na Lei Maria da Penha. Então, eu uso isso na palestra. Assim, é uma palestra totalmente inclusiva. De visão de mercado. Ela falou, você discriminou. Eu falei assim, senhora, a senhora me perdoe, mas assim, ou a senhora não entendeu, ou passou uma mensagem errada, porque é justamente o contrário. Ela falou assim, não, homossexualismo, o prefixo ismo diz que remete a algo, uma doença, algo pejorativo. Eu falei, a senhora me desculpe, eu tô aprendendo agora, muito obrigado por me ensinar, tá corrigido, mas ela não saiu satisfeita, ela saiu incomodada. Então, você falou de Salvador, eu lembrei, todo mercado tem um desafio, uma questão, e assim, o fato de você ser trans, assim, se você entender esse papel, te traz um diferencial ao invés de algo que vai te impedir. Logicamente que outro dia eu vi um carro de colecionador. Quanto vale um carro de colecionador na garagem? Para um cara que não gosta de carro não vale nada. Para um cara que gosta de carro vale milhões. Exato. Então você tem que estar no lugar certo sempre. E é esse o desafio. Mas isso acontece também, Marcela, com os nossos 50. Porque assim, eu não tô cabendo aqui, eu não vou te convencer que eu tenho que ser... Eu não vou te falar que você não pode me discriminar. Beleza. Isso é libertador. É libertador. Por exemplo, eu sou judeu. Eu já em muitos lugares... Tem gente que gosta de judeu. E assim, eu poderia brigar, lógico que eu defendo as minhas crenças, mas hoje eu não vou ensinar para um idiota que é antissemita que ele tem que gostar de judeu. Eu vou... deixar ele pra lá. Porque assim, eu não vou me ofender em nada, Rodrigo, porque eu sei quem eu sou. Então, estou como que eu posso dizer? Estou em paz comigo, né? Sim. Mas se o furacão tá dentro de você, qualquer coisa vira um estopim. E eu sofro preconceito por isso, porque na cabeça desse pessoal, eles acham que eu tenho que levantar a bandeira, que eu tenho que me fazer de coitada, que eu tenho que... Toda aquela situação... O que também é feio, o extremo é feio. Total. Você não tá aqui, você não chegou aqui com uma bandeira. Não, a gente tá aqui agora. Falar sobre isso faz parte, porque mas é não a minha vida. Mas não é isso, mas não é isso. É isso aí. E o que... Não é isso que te rotula, não é isso que te define. Fiz a palestra, tava lotada, de um monte de gente bacana, etc. E aí, quando acabou, veio uma senhora... que a gente também, né, tem os preconceitos na nossa cabeça. Que a hora que eu olhei, eu falei, ela é uma evangélica raiz. Porque era aquele cabelo de cubirote, aquela roupa, aquela saia, tal. Total característica. Aí ela veio, né, ela foi vindo, eu já tinha levado essa chapuletada, né, de que com tanta travesti em Salvador, porque trazer essa branquela de São Paulo, que eu falei, bom, ela vai falar que eu vou pro inferno, que eu preciso encontrar Jesus, etc e tal, e tudo bem, eu vou ouvir, vou agradecer. E vai embora, e ela que fica os preconceitos. Achar que eu vou pra onde eu tenho que ir, mesmo porque o inferno deve estar lotado, gente, tem congestionamento, eu não sei onde é que estão enfiando o povo, deve estar com... senha. A hora que ela chegou, ela pegou na minha mão e ela falou, Marcela, eu tô aqui pra te agradecer, porque eu tenho um filho homossexual e eu coloquei ele pra fora de casa. E depois de ouvir a sua história, depois de ouvir você falar, eu vou sair daqui agora e eu vou atrás do meu filho. Olha que legal. A minha religião não pode ser mais importante do que a família, do que o meu filho, do que o ser humano. Isso foi tão lindo
que eu falei, bom, a minha Você tava lá missão... para isso. Você foi lá para não importa quem assistiu, nada. Você foi lá para tocar a vida dessa Foi dessa lindo, senhora. né? Então eu falei, que bacana, abracei ela, tiramos fotos e é incrível. Então, às vezes a gente vai com propósito, mas as coisas acontecem diferente. E o que eu tava querendo dizer era isso. O pessoal muitas vezes critica os militares porque são machistas e etc e tal. Não tive problema quando eu fui me alistar, que eu fui obrigada, né? Já era menina. Não tive problema nunca com evangélicos. A minha família, inclusive, tem a ala evangélica que nos aceita, que são amorosos, carinhosos com a gente, nunca tiveram intenção de que a gente fosse diferente. Então, assim, a religiosidade de cada um pode até achar que não é certo isso, não é certo aquilo, e não tem problema. Mas, assim, a gente é como é e a gente não vai deixar de ser. E se lá depois que a gente for embora daqui, tiver aqui, a gente vê como é que faz depois, mas hoje eu preciso ser feliz, né? Hoje eu preciso estar bem. Só o hoje que eu tenho, né? Só por hoje. Marcela, você tem outros empreendimentos hoje. Você não é síndica só, você não é mais síndica de onde você estava. Você hoje você vive disso hoje? Hoje eu vivo disso. E aí, voltando na história da Vanilda, né? Foi ela que me deu a mão e falou, Marcela, vem trabalhar comigo. Nós dobramos a carteira em 1 ano. Só que a vida, ela vai... É uma metamorfose, né? E ela vai se transformando. E o que aconteceu, Rodrigo? Se você perguntar pra mim, Marcela, como é que você tá hoje? Hoje eu tô me recuperando. Porque eu tive um período muito ruim. Só esse ano, né? No começo do ano, eu fui parar no hospital por 3 vezes com síndrome do pânico. A última eu fiquei internada. Porque... quem é síndico sabe, né? Quem é síndico vai entender. A gente está cada dia mais tendo que fazer muito mais além das nossas atribuições. Hoje a gente está num momento de estresse. Eu não sei porquê. Assim, eu tô no mercado, Marcela, desde 95. Imagina. Eu vejo, assim, eu conheço síndicos de prédios de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos. Hoje, eu falei, inclusive, para o meu irmão, Ricardo, que ele virou síndico. Eu falei assim, o fim do síndico, do mandato, é um processo. Então, eu tenho visto que todo término de mandato, assim, o síndico está sendo processado, prestação de contas, e não é porque ele fez nada errado, porque a turma do contra quer emparedar ele. Se ele é profissional, ele não pode ter o nome sujo, então eu vou entrar com a ação. Então, assim, eu estou vendo uma sociedade... bem assim, bem beligerante, bem assim, eu entendo. Eu tenho uma amiga, uma síndica lá em Brasília, que ela estava tomando remédio e ela falou que depois disso ela desistiu de ser síndica. Então, assim, tive com um síndico também, um parceiro nosso, a mesma coisa. Ele estava com burnout em função das demandas desrespeitosas. E você tá se cuidando? Tô me cuidando direitinho, mas eu cheguei num ponto que eu tive que diminuir a minha carteira. E o que aconteceu? Você chegou a atuar em quantos prédios ao mesmo tempo? Porque isso faz diferença. Em 25. Ou quantas unidades? Quantas unidades? Nossa! Unidades aí eu acredito que... 25 prédios, se a gente colocar 100, você tá falando um mínimo de, sei lá... quantas? Sei lá, 3, 4 mil pessoas. Não, mas tem prédio que a gente tinha que era de 420 unidades, outro de 300 e tantas. 10 prédios desses são 4 mil pessoas. 4 mil pessoas não, 4 mil unidades, vezes no mínimo 2, 3 pessoas, você tá cuidando aí de 20 pessoas, 20 mil. 20 mil pessoas. Não, e não dá vazão, porque é o problema do cachorro, é o problema que é o que mais me incomoda, Rodrigo. Você acha que eu, síndica, tenho que escutar do morador que o cachorro fez xixi no elevador? Não, é um problema comportamental. E as pessoas acham ainda até hoje, Marcela, o síndico, lógico que ele tem um viés político, lógico que ele é o representante legal, mas ele não administra a casa das pessoas. Então a pessoa transfere problemas. Mas isso é cultural no país, é igual o zelador. O zelador do prédio, ele não pode fazer serviço nas unidades. Exato. E você entra no horário de qualquer horário, cadê o zelador? Tá no apartamento do fulano, tá arrumando o varal, tá não sei o quê. Então, assim, isso passa, a nossa rotina,
ela tá invertida. Eu lembro uma vez que um condomínio precisava dispensar um zelador em função, dava mais de 80% do custo do condomínio era o zelador, o prédio já tinha colocado portaria virtual e poderia colocar um faxineiro. E eles falaram, a senhora falou o seguinte, uma senhora na assembleia, eu estava lá, ouvi, quem vai levar minha sacola? Daí eu falei assim, senhora, a senhora paga R$2.000 de condomínio por causa da sacola, a função dele não é levar a sacola, vamos deixar ele em outro prédio, ele não vai ficar desempregado, e o faxineiro, que vai receber 1/3 para fazer o serviço que ele foi contratado sem desvio de função, ele vai atender. E outra coisa, a gente tem desvios de função, Marcela, tem condenações na área trabalhista, onde o faxineiro vai lá e lava o carro na garagem, fora do horário, Exatamente. e ele fala, olha, tem subordinação, eu estava no horário de trabalho e eu quero um adicional. Vamos começar com o Felipe. Marcela, eu gostaria de saber, como o Rodrigo comentou, vai ter que voltar porque tem muita história, mas eu gostaria de saber a história mais emblemática dentro dessa circunstância toda que a gente já conversou hoje, a que te emociona, e a que é mais polêmica, que geraria uma conscientização legal para as pessoas que estão assistindo, para eles aprenderem também. Eu acho que a mais polêmica foi aquele caso do morador que agrediu um motoboy na porta do condomínio e os motoqueiros, né, os motoboys, fizeram uma manifestação na porta do condomínio. Era seu prédio? Era meu. Era síndico? Eu e a Vanilda. Nós tivemos mais de 300 motoqueiros na porta do condomínio. E assim, eles extremamente agressivos, soltaram bomba, rojão, danificou o patrimônio. E a gente poderia ter escolhido se esconder, mas não, a gente estava lá na trincheira, na linha de frente, pedindo paz, escrevemos uma faixa enorme e colocamos na frente do condomínio. Vocês estavam lá no tete-a-tete? Total, fazendo uma pacificação. Então, um ato de um idiota… Uhum. Colocou em risco. Qual foi esse ato? Lembra, gente, para… O entregador foi levar a encomenda, que era bebida, e ele não pôde subir, não pôde entrar? Não pôde entrar. Não, ele não entrou. O cara tinha que ir. E ele não quis ir, Ele não quis ir, e aí ele foi embora. No que ele foi embora, o cara foi atrás dele, puxou, caiu. Houve uma desinteligência. É uma briga de um cara com outro cara. Se esse é motoboy ou se esse é o que… Seja O que lá o condomínio tem a ver com isso, Rodrigo? E o que a classe do motoboy… Mas isso é muito louco. E aí eu tive um caso recente, que tem um rapaz no condomínio, é uma implantação, e esse rapaz, ele se intitula uma mulher trans. Gente, se eu não souber o que é uma mulher trans, eu posso me jogar da janela aqui, né? Uhum. Bom, mas tudo bem. Hoje em dia tem tanto mimimi em torno disso, que assim, a pessoa trans… ele pode até se considerar uma pessoa trans. Uhum. Mas ele tem que fazer o processo. Uhum. Enquanto ele estiver na minha frente, vestido de homem, Uhum. ele vai ser um homossexual. Uhum. E ele vai ser tratado no masculino. Sim. Porque eu não sou obrigada a saber que Sim. ele Ainda mais ele caracterizado, assim… né? Rodrigo, se eu ver um homem Uhum. vestido de mulher com uma peruca na cabeça, Uhum. mesmo que ele não seja trans, eu vou chamar ele pelo feminino. Uhum. Porque ele pode parecer um homem, Ele tá mas representado. ele tá representado. Agora, um rapaz Uhum. que só trouxe problema pro condomínio, porque ele é um perturbado, ele roubou o modem do condomínio para não termos acesso à portaria, etc. E tá se escondendo atrás disso. E ele chamou a polícia. Eu fui para lá para saber que fim deu. Ele chamou a polícia para mim. E a policial perguntou o nome dele, ele falou: meu nome é fulano de tal, assim, assim. E o meu apelido, aí ele colocou o nome dele feminino. O meu apelido, eu nunca tive apelido. Eu sempre fui Marcela Volpato. Então eu falei, bom, se é um apelido, então é o masculino. E eu chamei ele de ele. Eu falei, esse rapaz, ele é um vândalo, porque ele sumiu com o modem da portaria. Uhum. Sabe o que ele fez? Me deu ordem de prisão.
Que loucura. Olha o fim dos tempos. Fim dos tempos. E aí eu falei pra policial, eu sou travesti. Você olha pra mim, você vai ver uma figura feminina. Uhum. Isso é uma travesti. Agora, esse rapaz, ele tá vestido de homem. Uhum. Ele tem as características Lógico. masculinas, ele pode até se sentir mulher, mas eu não sou obrigada a tratar ele pelo feminino. Ele é um rapaz. E a policial? O policial ou a policial? E queriam me colocar no chiqueirinho da Fantástico. viatura. Eu falei, não, eu não vou, eu não estou me negando ir prestar esclarecimentos, mas eu não vou entrar no Lógico, chiqueirinho. lógico que Eu vou não. no meu Lógico, carro. Lógico. Olha, eu Você vou te foi, falar. foi pra delegacia? Fui, já chamei o nosso advogado. advogado. E que daí, justamente na hora de prestar esclarecimento, eu falei, gente, me desculpa. Eu sou travesti raiz. Uhum. Eu tenho 4 na minha família. Não adianta esse povo vir agora Achar que... sentar na janelinha e jogar toda a minha luta no lixo. Muito bom. Eu não vou aceitar É que isso um aí. rapaz. Você pode... Ainda tô me sentindo discriminada. Total. Tô me sentindo ofendida. Total. É, E não está ofendendo a mim, está ofendendo a classe. classe. Aí agora eu não sei o que vai acontecer, né? Mas eu não abaixo a cabeça, Rodrigo. É. Tudo jóia, doutor Rodrigo? Fala, querido. Tudo Tá bem? Tudo Sim, bem, a meu bem, Marcela, como o vai? A gente fingindo que a gente não se conversou antes, mas nos conversamos. Vitor, as pessoas querem rotular. Só que atrás de toda pessoa, atrás dos meus olhos azuis, atrás da Marcela, atrás Dos meus do olhos Vitor, verdes, dos seus olhos que não verdes, existem castanhos que não existem, tem um ser humano. Não importa, alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, assim. E você vê no mercado, as pessoas que prosperam, é o ser humano, é o seu esforço pessoal. Você sabe que quando... E todo mundo tem suas dores e os seus problemas. Quando eu fui me formar, eu falei, cara, eu não estou me formando na melhor faculdade, eu vou enfrentar dificuldades no mercado. Daí eu fui ler, eu fui aprender aquilo que eu achava que me faltava. Daí uma vez daí a vida vai te ensinando, né? Assim, entender o que o universo te traz é muito importante. Daí eu li alguns livros, uma vez fiz uma audiência e citei um pensador que não é do corriqueiro. Daí eu lembro um juiz me falando assim, doutor, mas o senhor leu Vicente Hall? Isso não é aplicado na faculdade? Ele falou, não, eu passei num sebo, eu vi 3 É a coragem exemplares. aliada à disciplina, né? A coragem, a disciplina e outra coisa. E daí eu comecei a ver pessoas, às vezes formadas em faculdades muito melhores, que não tinham a desenvoltura que eu tinha naquele dia a dia. Então, daquele ponto eu percebi que nós somos seres únicos, dotados da força que a gente acredita, daquilo que a gente constrói, da dor que a gente sofreu, e isso vai ser o que eu vou fazer. Então, aquele rótulo de menino de olho azul, a Marcela trans, isso aqui a gente vai aproveitar ou não se a gente quiser, mas não é isso que nos define. O que nos define é a luta que a gente teve, a coragem de chegar até aqui, o esforço, porque crescer, Marcela, é abrir mão de muita coisa, é fazer acontecer, é escolhas. Imagino você com 14 anos tendo que escolher, são escolhas, ou a hora que você encontrou a Vanilda, são escolhas, a vida é escolhas. Vitor, olhar para trás é fácil. Sim. É sem fácil dúvida, olhar para trás. sem dúvida. Você tá com a gente agora, há pouco mais de um mês, o Vini, a gente teve uma conversa cabeça outro dia. Eu sou um cara bem irritado também. Nos bastidores eu não sou esse cara de podcast. Não, porque senão não acontece, Não, Marcela. tem que ter pulso, A vida é né? feita do 99% de transpiração e do 1% de inspiração. Sonhar é fácil. Exato. Sonhar é fácil. Você dorme, sonha, escreve. O difícil é acordar e fazer acontecer. Levanta quando você tá cansada. Levanta quando você tá se sentindo mal, tá se sentindo discriminada. E faz acontecer. Isso nos diferencia. Eu aproveito para fazer uma pergunta para você, Marcela. Olhar para trás é importante e é fácil. Mas é importante muito por conta para a gente entender o quanto que a gente escalou para chegar onde estamos neste momento, né? Tem uma frase também que é muito, como eu posso dizer, clichê, mas é um clichê verdadeiro, que tudo que a gente é hoje é aquilo que nós pedimos para Deus, para aquela força que nós acreditamos lá atrás. Eu queria perguntar para você, Marcela, o que a Marcela de hoje falaria pra Marcela de 30 anos atrás? Ai, meu Deus, você é do caralho. Boa. Claro, né? Pra responder do que essa reação. Ai, muito bom. E é assim, eu sou uma pessoa que eu olho normalmente só pra frente.
Eu só olho pra trás quando eu preciso me resgatar. Então, assim, eu adoro as minhas características, porque foram elas que me definiram pra ser quem eu sou hoje. E quando eu falo que eu sempre fui rebelde, mas é no bom sentido, né? Pra me defender das situações que aconteceram na minha vida. Tanto é que eu fui em vários psicólogos, e no último, e nunca nenhum psicólogo prestava, né? E a minha mãe ia trocando, ia trocando. Aí no último eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar aqui 1 hora. Você vai falar o que você achar que você tem que falar, mas eu não vou mudar, eu vou continuar sendo quem eu sou. O que aconteceu? Ele falou: então tá bom, já tá terminado. Eu falei: como assim já tá terminado? Ele falou: não é você que precisa de ajuda. É sua mãe. São seus pais. É isso aí. Aí Olha que loucura. chamou meu pai e minha mãe e falou pra eles o quê? É melhor vocês procurarem entender, apoiar, porque só assim ela vai poder ter uma vida produtiva. Porque senão ela pode ir embora de casa, pode cair na marginalidade. Uhum. E aí que a minha mãe entendeu. Aí ela falou: o que você vai querer ser da sua vida? Aí eu falei: cabeleireira. Eu fazia pilates, eu tenho um instrutor, um cara maravilhoso, e o pai dele não fala com ele até hoje, assim, Ai, dói que em mim. judiação. E assim, cara, assim, é um isso, te pecado. afasta. O que você não... E quem é você pra rotular, né? Enfim. A minha mãe sentou na cadeira, a minha tia deu a tesoura na minha mão: você vai cortar o cabelo da sua mãe. Aí eu fiquei com a minha tia até os 17, no salão dela, ajudando e aprendendo. E assim, gente, que coisa linda, né? A gente ter a oportunidade de começar a vida dessa maneira. Óbvio que não foi fácil, não vou romantizar nada, é difícil, mas eu tive aí muito boa sorte, eu tive uma Não, família. mas você, Marcela, é uma alma boa, assim. Eu sou um cara muito sensível para isso. Eu acho que a hora que você trabalha pro bem, e tô falando assim, eu também sou um cara estourado, eu também erro, eu também tenho... A hora que você é uma pessoa do bem, que você procura ter bons pensamentos, procura evoluir na vida, o universo vai conspirando, o universo conspira. Então, assim, não importa o teu rótulo, o que acham, o que pensam, a hora que você coloca, assim, a tua missão, e lembrando que o sucesso, e você é uma pessoa de sucesso, com certeza, o sucesso, ele é construído. O caminho natural da vida é a destruição. Porque se eu deixar a água no café, deixar o café aqui, ele vai estragar. Para eu ter um café fresquinho, eu tenho que ir lá virar a xícara, lavar, fazer café. Se eu deixar uma planta aqui e falar ela tá aqui, ela vai morrer. Então, o caminho natural das coisas, ela é ir se dissipando. O caminho contrário é a construção. A construção requer regar a planta, cortar maus pensamentos. Não é não ter maus pensamentos, não é só fazer o certo. Não, é aprender com o errado, é aprender com aquele momento. Então, pra gente finalizar, o que a Marcela falaria pro Marcelo? Você já nasceu pronto. É isso aí. Porque é impressionante a gente fazer tantas coisas e muitas vezes delas sem conhecimento. Como que eu ia saber que eu ia ser uma boa síndica? Como que eu ia saber que eu ia ser uma referência? Né? As coisas vão acontecendo e a gente vai aproveitando as oportunidades. Marcela, você reforça a minha teoria, que eu tenho usado isso em todas as palestras. Você nasce, você quer ser cabeleireiro, você quer ser enfermeiro, advogado, médico, enfim, no masculino e no feminino. Mas você não nasce querendo ser síndico e nem advogado de condomínio. A gente atende um chamado. Ser síndico é um chamado. Então, a pergunta Vitor, se a gente puder repetir ela constantemente, que momento você atendeu esse chamado? Acho que no momento que você cruzou o caminho com a Vanilda... Muito bem colocado. Não, eu acho que foi quando eu quis salvar o meu prédio. Eu falei: isso não é possível, não é normal morar num lugar assim. Bagunçado desse jeito, com tantas faltas. E como eu venho da área de restaurante, da área de cabeleireira, tudo, você precisa de organização. Tudo muito bem organizado, né? Senão não funciona. Exato. Se você não fizer o mise en place na cozinha, você não vai ter uma boa comida, não vai ter os insumos lá preparados para realizar aquele prato. Então você tem que ter tudo funcionando, é uma engrenagem. É impressionante como esse podcast passou rápido. Eu quero que a Marcela volte. Quero agradecer, Marcela, assim... de coração, quiser fazer um comentário final rapidamente, você também, Vitor, para eu encerrar e dizer que esse podcast vai
Vai bombar, pessoal. Ai, que assim, legal. vai bombar. Esperamos que sim. Bom, história. Acho que nosso ofício, né? O meu ofício como jornalista também é muito desse de conhecer, contar histórias e também, de certa maneira, você entrar em bolhas que você nunca esteve antes. Então, acompanhar aqui de fora e nessa reta final, estar aqui nessa conversa, ver toda essa trajetória, ver toda essa luta, pra mim foi algo engrandecedor. Então, primeiro de tudo, agradecer a sua presença e acredito que realmente é um podcast que tem muitos assuntos que podem realmente furar essa bolha. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Agradeço imensamente. Eu quero voltar sim, com certeza, Volte. porque tem bastante história bacana É ainda. isso aí. E eu quero agradecer, né, as pessoas que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, e aos que não me ajudaram e não apoiaram. Eu acho que esses são mais importantes do que os que nos apoiaram. Marcelo. Ainda mais pessoas como eu, que é movida a desafio. Então não venha me falar não venha me falar que eu não posso. Para aqueles que fecharam as portas, avisa que eu tô voltando para comprar o prédio. É né? isso Olha aí. só, aí sim. E Felipe, alguma coisa pra gente finalizar? Cara, só muito obrigado por mais um episódio. Que legal, obrigada a Maravilhoso. todo mundo. A viu? energia vai conspirando. Pessoal, muito obrigado. Agradeço você que nos acompanhou. Não esqueça de curtir, seguir o canal, compartilhe também com quem você acha que esse podcast vai poder ajudar. Assista os demais também, estão todos no canal Rodrigo Carpati no YouTube. E se quiser assistir no caminho do trabalho, de casa, da Assembleia, porque a gente vive de Assembleia, né, Marcela? Né, Vitor? Isso. Você também pode achar esse podcast em qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até o próximo episódio. Aí sim. Valeu. Obrigada. Podcast Rodrigo Carpati, uma produção Universo Condomínio.